Olá, povo de Deus, sexta-feira, 7 de outubro de 2022, Nossa Senhora do Rosário, 27ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 1, de 12 a 14, e Lucas 1, 26, 38. Depois que Jesus foi elevado ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Lucas apresenta a primeiríssima comunidade de Jesus. O Monte das Oliveiras é o lugar onde começou a paixão, e na sala de cima, Jesus havia celebrado a ceia derradeira. A comunidade cristã sempre tem como fonte o ato supremo em que Jesus, seus discípulos, a sua própria vida, para confirmar o testemunho dado. Essa é a fonte. A presença da mãe de Jesus mostra que a igreja está em gestação, a partir da primeira comunidade onde todos têm os mesmos sentimentos e buscam continuamente o sentido da sua missão. Nesse texto de hoje, Lucas antecipa algumas notas sobre o modo de vida da primitiva comunidade eclesial de Jerusalém, que irá desenvolver depois. Uma característica evidente é a oração partilhada pelos irmãos e irmãs de modo assíduo e concorde. Depois de Pentecostes, em que Maria também participará, a comunidade eclesial irá desenvolver a sua identidade e diaconia. A oração que precede o Pentecostes é como que uma preparação. A assiduidade à oração e a concórdia entre os irmãos são garantia de crescimento e de futuro para a comunidade. Lucas 1, 26, 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é uma legítima representante da comunidade dos pobres que esperam pela libertação. A intervenção divina no nosso texto de hoje não deve ser vista de maneira reducionista na concepção virginal de Maria, mas também na sua escolha. A Galiléia era a zona limítrofe, longe de Jerusalém.
Nazaré é um lugar sem importância, perto da cidade importante de Séforis. Séforis foi, no tempo de Herodes o Grande, uma importante cidade e a capital administrativa da Galiléia. Após a morte de Herodes, a cidade foi centro da rebelião na Galiléia. Com o esmagamento da rebelião, a cidade foi praticamente destruída. Nazaré, onde viviam Maria e seu filho Jesus, durante esses acontecimentos, fica nos seus arredores, a uns 7 quilômetros. Além disso, Séforis era a sede da exploração do campo. Uma tripla tributação pesava sobre a população. Um tributo para Jerusalém, um para Roma e outro para as obras de construção de Herodes Antipas. Hoje, as proporções inverteram-se. Nazaré é a cidade principal e Séforis é uma aldeia nos seus arredores. Quando Maria recebeu a notícia de que fora escolhida para ser a mãe do Salvador, Nazaré sofria todos os preconceitos de lugarejo desprezado. Daí que a escolha de Maria é, sem dúvida, uma intervenção divina. Assim, Maria a entendeu, pois proclamou que Deus olhou para a humildade de sua serva. O colóquio entre Deus e a jovem Maria, mediado pelo anjo Gabriel, força de Deus, decorre num clima de busca atenta à vontade do Senhor. A disponibilidade de Maria decorre da reflexão ou meditação sobre a palavra proferida pelo enviado de Deus. Maria atentamente busca entender a mensagem verdadeiramente surpreendente, pois se trata de um grandioso projeto de Deus que a envolve. A contemplação de Maria sobre o primeiro mistério do seu envolvimento evangélico e messiânico é iluminada pela disponibilidade do Senhor, pronto a dar explicações. Maria acolhe-as e medita-as no seu coração. Deus não impõe uma tarefa absurda, mas esforça-se por convencer aquele que chama a participar nela. Somente depois do diálogo é que Maria diz o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Rosário vem de rosas, um buquê de rosas que tradicionalmente se oferece a Nossa Senhora. Entende-se que cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos a Maria com carinho e esperança. Assim, quando rezamos o Santo Rosário completo, oferecemos um buquê de 150 rosas a Nossa Senhora. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, foi um grande propagador do Rosário no início do século XIII. A Igreja lhe conferiu o título de Apóstolo do Santo Rosário. Naquela época havia muitos hereges que desviavam os fiéis da Igreja Católica. E São Domingos, com a prática da oração do Rosário, começou a combater as heresias que cresciam vertiginosamente, sobretudo na França. As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foram instituições bastante numerosas no período colonial brasileiro, espalhando-se de norte a sul do país, reafirmando a presença significativa do povo negro. Tais irmandades são, na verdade, confrarias de culto católico criadas para abrigar a religiosidade do povo negro, que na época da escravidão era impedido de frequentar as mesmas igrejas dos senhores, dos brancos. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Um beijo no seu coração.